Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Amigão, faça agora a leitura desse texto para a gente resolver itens variados que ele colocou para a gente segundo esse texto. Dá uma lidinha aí com a gente. A figura acima ilustra um brinquedo de base arredondada denominada João Bobo. Por mais que o inclinem, ele tende a retornar à sua posição de equilíbrio, permanecendo de pé. Considere que um João Bobo, ao ser inclinado, execute movimentos oscilatórios de pequenas amplitudes. Considere ainda que, para descrever o deslocamento horizontal em centímetros da cabeça do João Bobo durante os movimentos oscilatórios, foram propostos dois modelos distintos, conforme expressões a seguir, em que F e G expressam o deslocamento horizontal do ponto A, posicionado no topo da cabeça do brinquedo, e o tempo T, que é medido em segundos. Considere, por fim, que no que se refere a esses modelos, o ponto A realize movimentos apenas no plano e que o brinquedo está na posição de equilíbrio quando a posição escalar horizontal do ponto A é nula. Primeiro modelo, f de t igual a 20 vezes o cosseno de π vezes t mais 1 centímetros. Segundo modelo, g de t é igual a 20 elevado a 2 menos t vezes o cosseno de π vezes t mais 1 centímetros. Tendo como referência essas informações, julgue os itens de 72 a 83 e faça o que se pede no item 84, que é do tipo C, e no item 85, que é do tipo B. Então, tranquilo, meu amigo? Então, qual vai ser a nossa ideia do que ele colocou para a gente? Veja que aqui ele está trabalhando com alguns modelos de movimento que a gente teria desse João Bobo que ele colocou aqui para a gente. Tudo bem? Onde nesse primeiro modelo a gente vai ter esse tipo de movimento. Lembrando-se que esse movimento ele vai se dar o quê? A gente só vai fazer análise desse movimento na horizontal, como ele colocou para a gente. Então, na hora que você chega e dá um tapa lá no João Bobo, deu um tapa no João Bobo, aquele camarada não vai ficar toda hora girando? A minha ideia é tentar ver o quê? Qual que seria o movimento da sombra da cabeça desse camarada? E veja que aqui a gente está trabalhando com um movimento que é o quê? Oscilatório, tudo bem? Ou seja, que a gente vai ter uma ida e uma volta repetidas vezes em relação a esse camaradinha. Agora, no caso desse primeiro modelo que aparece para a gente, perceba que o camarada que está aqui multiplicando a minha função cosseno, esse camarada ele é constante. Significa então o seguinte, que a minha amplitude nesse caso será sempre 20, ela vai ser constante. Agora no caso desse camarada de baixo, ele já tem mais a situação da realidade, porque esse camarada de cima está falando o quê? Que ele vai ficar assim para sempre. Sempre, 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 nunca vai parar, sempre mantendo essa amplitude de 20. Diferente desse segundo modelo, porque veja que aqui nós temos um modelo que exponencial. Deixa eu só dar uma olhadinha. Olha só. Tô dando bobeira. Aqui a ordem é inversa. É 2 menos t. Onde nesse modelo exponencial, perceba que aqui também a nossa amplitude que aparece aqui pra gente, diferente da de cima, aqui a gente vai ter o quê? Um movimento onde as amplitudes elas serão variáveis. Por quê? Porque aqui a gente tem um decréscimo exponencial em relação a essa amplitude, que faz mais sentido em relação à realidade. Afinal, o João Bobo ele não vai ter um movimento mais ou menos assim, ó, até chegar um momento que ele para? Então, é isso que a gente vai ter segundo esse segundo modelo que ele colocou pra gente. Então agora a nossa ideia é fazer o quê? Ver o que ele coloca em cada um desses itens para a gente poder julgar, matar e ver que não caiu de uma maneira muito difícil, tranquilo? Então dá uma olhadinha pra gente, vamos lá. Se para algum instante t0 tem-se f de t0 igual a g de t0, então o João Bobo estará na posição de equilíbrio em tal instante. Foi então, meu amigo. Então, o primeiro item que resolveremos aqui é o item de número 75. Aqui está, item de número 75. Veja então o que esse camarada está falando para a gente. Ele está falando que para algum instante t0, a gente vai ter as duas funções sendo iguais. Ou seja, o nosso objetivo é encontrar em qual momento a gente vai ter a função f sendo igual à função g.
esse instante t ele está chamando de t0. E ele está falando que isso aqui só vai ocorrer aonde? Ó? Então, João Bobo estará na posição de equilíbrio quando a gente tiver a igualdade dessas duas funções. Agora me ajuda. Ter a igualdade dessas duas funções significa o quê? Significa que essa expressão de cima seja igual a essa expressão de baixo. Então, o que teremos aqui? Teremos, então, aqui 20, que multiplica cosseno de π vezes t mais 1. Tudo isso daqui igual ao quê? A 20 elevado a 2 menos t vezes o cosseno de π, que multiplica t mais 1 novamente. Então, veja que nós temos essa igualdade aqui aparecendo para a gente. Agora, o nosso objetivo é saber quando essa igualdade ela vai ser o quê? Verdadeira. Bem, para a gente pegar e resolver esse camarada de uma forma bem bonitinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui que está do lado direito e vou passar para o lado esquerdo, tudo bem? Então, nós teremos o seguinte, que 20 multiplicando pelo cosseno de π vezes t mais 1, tudo isso daqui menos 20 elevado a 2 menos t, afinal esse camarada positivo está passando negativo, vezes o cosseno de π, vezes t mais 1, vai ser igual a 0. Perceba que não vai sobrar nada do lado direito, beleza? Então, a gente vai cair numa expressão dessa daqui. Então, peguei esse camarada que é positivo e passei para o outro lado negativo. Agora, amigão, me ajuda a ser esperto. Você concorda comigo que aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem o mesmo termo que aparece aqui do lado direito desse sinal de subtração? Então, se aqui a gente tem termos iguais multiplicando esses camaradas aqui, o que a gente pode fazer com ele? Pôr em evidência. Então, teremos aqui que o cosseno de π vezes t mais 1, obrigatoriamente esse camarada vai ficar multiplicado por quanto? Por 20, que é esse primeiro termo que aparece aqui para a gente, menos essa potência, menos o 20 elevado a 2 menos t. O 20 elevado a 2 menos t. Tudo isso daqui tem que ser o quê? Igual a 0. Agora vamos lá, me ajude aqui de novo, me ajude aqui de novo. O que eu preciso para uma multiplicação dar 0? Alguém tem que ser 0 aqui nessa brincadeira. Então, ou eu vou ter o cosseno dando 0, ou eu vou ter essa multiplicação dando 0. Então, a gente vai ter aqui duas situações. Vamos começar com a primeira, onde a gente tem aqui cosseno de π vezes t mais 1, obrigando tudo isso daqui a dar 0. Agora eu te pergunto, quando que o cosseno dá 0? O cosseno ele equivale a 0 em 90 graus, mas é só no 90? Não, no 270 também. Na verdade, a partir do 90, se eu andar de 180 em 180, esse camarada sempre vai ser igual a 0. Então, o que eu vou fazer com esse ângulo que está aparecendo aqui para mim? Eu vou pegar esse ângulo todo, que é o π vezes o t mais 1, e vou obrigar esse camarada a dar um 90 graus. Só que esse 90 graus equivale a quanto em radianos? A π sobre 2. Mas é só o π sobre 2 que eu vou ter ele valendo 0? Não, porque se eu andar de π em π, esse camarada também vai ter o valor 0. Então, eu vou obrigar esse π vezes t mais 1 a ser igual a π sobre 2 mais kπ. Lembrando que esse k ele vai ser o número inteiro. Agora, o que a gente vai fazer? Desenvolva. Bem, veja que eu tenho π desse lado e tenho π também dos outros dois lados. Do lado direito, podemos cortar todos eles. Lembrando que aqui vai sobrar uma unidade. Então, esse 1 positivo eu posso passar para o outro lado o quê? Negativo. Com isso, então, teremos que t vai ser igual a quanto? Fala para mim quanto que é meio menos 1. Equivale a menos meio. Então, teremos aqui menos meio mais k. Lembrando que esse k ele pertence aos inteiros. Pronto, aqui está. Então, aqui acabamos de encontrar uma solução geral para esses valores de t
onde a gente vai ter o quê? Esse camarada dando zero. E onde a gente tiver esse camarada dando zero, a gente vai ter essas duas funções sendo o quê? Iguais. Vamos elucidar alguns valores aqui, por exemplo? Bem, basta eu pegar então esse menos meio e ficar somando valores inteiros. Só lembrando que ele afirma para a gente na questão que esse tempo ele é o quê? Que esse tempo ele é sempre maior ou igual a zero. Então, a gente vai sempre procurar aqui valores que sejam maiores ou iguais a zero. Então, se eu tiver o k igual a zero, bem, não faz sentido, que aí o tempo seria negativo. Mas e se o k valesse uma unidade? 1 menos meio dá meio, aqui está. Então, esse instante t igual a meio, a gente vai ter esses dois camaradas sendo iguais. Qual outro instante? Se esse k vale, por exemplo, 2, 2 menos meio vai ficar para a gente 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai formando os vários instantes em que esse camarada vai sendo zerado. Aqui está. Então, essa daqui é uma das soluções. Bacana. Aqui está. Agora, qual seria a segunda situação onde a gente vai ter esse camarada dando zero? Esse camarada vai ser zero quando essa diferença aqui, ó, for igual a zero. Ou melhor, quando 20 menos 20 elevado a 2 menos t for igual a zero. Agora, como eu resolvo isso? Passa essa potência para o outro lado positivo, então teremos que 20 deve ser igual a 20 elevado a 2 menos t. Perceba que essa potência negativa passou para o outro lado o quê? Positiva. Agora, tenho igualdade de potências. Pedrinho, cadê a potência do lado esquerdo? Está aqui, olha. 20 elevado a 1 é a mesma coisa que o próprio 20. Então, se eu tenho a mesma base dos dois lados, o que a gente pode fazer? Corta as bases e iguale os expoentes. Com isso, teremos aqui que 1 tem que ser igual a 2 menos t. Agora, esse t negativo eu posso passar positivo, e esse 1 positivo eu posso passar negativo. Então, esse valor de t equivale ao quê? A 2 menos 1, que dá o próprio 1. Aqui está. Então, teremos aqui t igual a 1 como sendo o resultado disso. Beleza, então encontramos aqui todos os instantes em que a gente vai ter o quê? Essas duas funções tendo o mesmo valor. Então, se para algum instante t0 tem esse f de t0 igual a g de t0, então esse João Bobo estará na posição de equilíbrio em tal instante? Obrigatoriamente ele vai estar na posição de equilíbrio? Bem, para ele estar na posição de equilíbrio, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que essas posições sejam iguais a zero. Agora, olha que bacana. Se eu pegar esse t igual a 1 e substituir aqui nessa função, a gente vai ter 1 mais 1 sendo 2. Então, aqui eu vou ter o cosseno de 2π. Amigão, o cosseno de 2π equivale a 1. E esse camarada vai estar valendo quanto? Exatamente 20. Ou seja, significa então o que com isso daqui? Que ele não vai estar na posição de equilíbrio. Porque ele afirma para a gente no texto, que essa posição de equilíbrio é quando? Olha aqui, ó, bem na última partezinha do texto. O ponto A realiza movimentos apenas no plano em que o brinquedo está na posição de equilíbrio quando a posição escalar horizontal do ponto é nula. Ou seja, eu tenho que ter essa posição igual a zero para a gente ter o quê? Essa posição de equilíbrio. Porém, se eu pego esse t igual a 1 e substituo aqui nessa função, naquela função, a gente vai ter então que f de 1 é igual a 20. E isso daqui não vai equivaler à nossa posição de equilíbrio. Ou seja, com f de 1 igual a 20, não é posição de equilíbrio. Não é equilíbrio. Tudo bem? E por causa disso, esse nosso item vai estar o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Então, apesar de encontrarmos todos os instantes em que a gente vai ter essas duas funções sendo iguais, veja que aqui encontramos um caso em que esse camarada não vai estar na posição zero. Mas, Pedrinho,
E esses instantes aqui, a gente vai ter esse camarada na posição 0? Com certeza. Se eu substituir t igual a meio aqui, meio mais 1 dá 3 sobre 2. Quando você fizer o cosseno de 3π sobre 2, dá 0. Quando você jogar o 3 sobre 2 ali e assim sucessivamente, em todos esses casos, a gente vai ter tanto a função f quanto a função g na posição de equilíbrio, que seriam os casos em que tanto esse cosseno de cima quanto esse cosseno de baixo seriam o quê? Zerados. Agora, só para deixar aqui bonitinho, aqui nesse caso, teríamos tanto a função f quanto a função g em equilíbrio. No equilíbrio. Tranquilo, meu amigo? Mas se tem um que furou, então esse nosso item já vai estar errado. Bacana, meu amigo, essa questão bonita, com uma álgebra bacana, álgebra que a gente trabalha bastante dentro das minhas aulas teóricas. Então, por favor, não deixe de revisar principalmente esse estilo de resolução de questão, que é muito importante para você. Tranquilo, amigo? Finalizamos esse item, eu te aguardo na próxima questão. Até mais!